Toshio. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Betinha, Tatinha, querida, Angélica, Selma, meu Bruno. Pô, gente, que bom ver vocês chegando pra gente ter essa conversa. Danzinho, querido, meu amigo querido, que bom que você tá aí, Dan. Simoninha, Ana, querida, Aninha, querida, Lucianita. A gente vai conversar com um pastor que é querido demais. Vocês já ouviram falar dele, apesar de ainda não o terem conhecido pessoalmente. Na primeira oportunidade que tiver, eu pretendo trazê-lo na Igreja Oceânica, pessoalmente, fisicamente. Mas a gente vai trocar uma ideia com ele aqui dentro de alguns instantes, tá bom? Ele já está aqui na linha, eu estava falando com ele ainda há pouco. Eu acho que ele também está muito animado para compartilhar algumas coisas com a gente. E eu também estou muito. Roger, querido, poxa, valeu demais. É bom demais ver vocês. Nem que seja pela fotozinha aqui do Instagram. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Gente, agora que eu vi que Mar da Bela é Márcia Belarmino. Que legal, Márcia. Boa noite, Edu querido. Legal, gente. Sejam bem-vindos. Ó, vocês que são da Oceânica sabem que a gente lá não gosta muito de ficar atrasando os nossos compromissos, não, né? A gente acha que a gente precisa honrar as pessoas que são pontuais, então eu vou fazer isso agora, tá bom? Eu quero apresentar para vocês o pastor Davidson. Então vou botar ele aqui na linha. Eu não sei nem exatamente como é que faz, primeira vez que eu vou fazer isso. Aliás, Fátima já está super experiente nisso. Toda live que ela faz, ela entrevista várias pessoas. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o Davidson junto com a gente aqui. Pera aí. Vamos ver. Ih, caramba. Fiz alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Felipe Niel, querido, que legal você estar aqui. Deixa eu achar ele aqui. Pera aí, gente, só um instantinho que eu já volto. Achei. Então, se eu fosse Felipe Niel, eu tava já farto de ter experiência nesse negócio. Mas como eu sou da geração Baby Boomer, então complicou. Davidson, querido. Davidson, meu queridão, tudo bem aí? Pastor Henrique Calado, que prazer, meu querido. Davidson, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu só falar uma coisa para essa galera querida toda que está junto com a gente aqui. Eu vou precisar bloquear os comentários, senão vocês não vão conseguir ver o Davidson, tá bom? Então, vou bloquear os comentários por alguns momentos, depois eu libero de novo, só para vocês poderem ver o Davidson. Senão, eu fico falando aqui e vocês não conseguem ver justamente o meu amigo que eu queria apresentar para vocês, né? Então, Davidson, poxa, que alegria te ver, que alegria estar aqui com você. Já faz bastante tempo que a gente não se encontra, né? A gente se encontrou pela primeira vez naquela reunião do Atos 29. Depois nós nos encontramos mais umas 2 ou 3 vezes. Eu não me lembro quando foi a última. Você lembra disso? Já faz um tempo, né? Pastor Henrique, que prazer estar contigo aqui, meu querido. Então, eu tinha perguntado... Você está me ouvindo bem? Agora Ah, sim. então beleza. Então, Davidson... A vez que estivemos juntos foi no Congresso da Atos 29, lá em São Paulo. Ah, tá. Você estava com a Wilma lá, sua esposa? Então, eu já até dei spoiler, né? Que eu ia pedir, Davidson, para você se apresentar aqui para os nossos amigos queridos que estão com a gente.
Pô, Davidson, então antes, vocês estão vendo que eu não tenho muita experiência nisso, mas a gente vai pegando com o passar do tempo, né? Se Deus quiser, né? Eu espero ainda nessa vida ter alguma experiência nesse negócio de live, entrevista e tal, porque acho que é super abençoador. Mas, então, gente, vocês que estão nos assistindo, queria apresentar para vocês o pastor Deison. Ele é pastor na Zona da Mata, lá no Nordeste, e conversando com ele, conhecendo ele lá no Atos 29, ele teve umas experiências muito interessantes que me falaram profundamente, profundamente ao coração. Eu queria que ele compartilhasse algumas coisas com a igreja. Queria que ele se sentisse à vontade, como a gente diz, né, quando alguém vai pregar lá na Oceânica, que somos de uma mesma família, a gente quer que as pessoas se sintam em casa. Então, Davidson, eu queria que você se sentisse assim. Eu queria pedir para a gente começar essa nossa conversa com você se apresentando. Você poderia, Davidson, se apresentar sua família? Eu acho que eles estão aí perto de você, não estão? Tem gente Sim. aí, não tem? Tem. Ô, pastor, para quem não me conhece aí, o pessoal, meu nome é Davidson Costa. Eu sou pastor há 16 anos da Igreja Batista em Pedras de Fogo. Sou casado com a Wilma. Tenho 2 filhinhos. Uma filhinha chamada Davine, de 7 anos, e o Davidson, filho de apenas 2 meses, que estão aqui comigo, me acompanhando. E aqui é a Davine, aqui é o Davidson, filho, e a Wilma. Muito linda a Daphne. A Davine. O Davidson, eu acho que você podia ter escolhido um nome melhor, mas tudo bem. Oi, Daphne, Wilma, Davidson Júnior. Davidson, para sorte delezinho, todo mundo só vai chamar ele de Júnior, né? É o Davidson filho. Então, pastor, eu sou pastor há 16 anos aqui na Igreja Batista em Pedras de Fogo. E nesses 16 anos nós tivemos revitalizando essa igreja de Pedras de Fogo, porque foi uma igreja, uma congregação que Deus nos trouxe para pastorear quando ela estava fechando suas portas. E aí, nesses anos, Deus nos deu o privilégio de ver essa igreja renascer, sendo revitalizada, e também mais outras 3 igrejas sendo plantadas. Uma na Una, aqui na Paraíba, outra em Tabatinga, a 22 quilômetros aqui de Pedras de Fogo, e a mais novinha, que é a Igreja Batista de Itambé, que é aqui divisa com a nossa cidade. Legal, Deis. Então você começou assumindo a Igreja Batista de Pedras de Fogo, e em paralelo ao trabalho de revitalização da igreja, você já plantou outras 3 igrejas, é isso? Já fomos plantando outras 3 igrejas. Assim que a igreja estava sarada aqui, assim que a igreja já estava discipulada, não é? Então nós partimos para a plantação da igreja de forma até simultânea, né? Você sabe que aqui são 2 cidades coladas, Itambé e Pedras de Fogo. O que divide é o meio-fio no meio da rua. São 2 prefeituras, 2 cemitérios, 2 hospitais e tudo dentro. Um dia você vai conhecer aqui. Se Deus quiser, Deison. Então, Deison, fala um pouco mais do lugar onde essas igrejas estão plantadas. Como é a economia desse lugar aí, da cidade? Como é a questão do trabalho das pessoas que, de uma maneira geral, frequentam a sua igreja, essas igrejas? Como essa situação aí social, financeira, enfim, desses lugares que Deus colocou você para cuidar e pastorear? Como é que é esse ambiente, de uma maneira geral, aí? Pastor, eu estou numa região onde o que predomina é a área canavieira. Então, aqui, a agricultura, junto com o corte de cana, a cana-de-açúcar, é do que as pessoas sobrevivem. E também um pouco
do comércio da cidade e da prefeitura. São aquilo que dá emprego para as pessoas nessa região. Uhum. Então, é no interior da Paraíba que eu estou. Uhum. E, de certa forma, as pessoas, quando elas deixam de cortar cana por 6 meses, que é o que dura a safra da cana, então, por outros 6 meses, essas pessoas não têm muito o que fazer, porque elas ficam sem emprego, né? Então, há uma dependência dessa agricultura, da safra da cana. Aqui próximo nós temos uma usina que produz etanol e a maioria dessas pessoas trabalham no corte da cana, trabalham na agricultura e trabalham de empregos assim que são temporários, né? Nós temos aqui uma região e nós temos 2 igrejas que estão plantadas na zona rural, onde eles vivem basicamente da agricultura. Mas essa nova igreja, agora que estamos plantando em Itambé, é uma igreja que ela está dentro de uma zona urbana, mas que é muito carente, onde as pessoas têm necessidades básicas mesmo, como saneamento básico, como água potável, não tem água encanada, eles pegam água no chafariz. Agora, o nosso projeto social, que mais tarde eu vou falar dele, está plantado lá dentro do foco dessa comunidade, e lá nós estamos com o projeto de colocar também água para essa comunidade. Água, torneiras, para que elas possam vir pegar água no nosso prédio, no nosso templo. Então, vai ter as 2 águas, a água que sacia a sede espiritual, que eles vão vir pegar, como também a água para as suas necessidades básicas. Que coisa, Davidson. Você falando, eu me lembrei de um relato de um pastor africano que esteve aqui com a gente, da Nigéria, Fred, o sobrenome dele é impronunciável, né? E ele falou que uma estratégia evangelística que eles usaram foi instalar um bebedouro com água gelada na igreja. E disse que formava uma fila de centenas e centenas de metros de pessoas para beber água gelada. Falou que alguns senhores, algumas senhoras bebiam aquela água do bebedouro chorando, porque elas diziam: eu achei que eu fosse morrer sem nunca ter tido a experiência de beber um copo de água gelada, sem saber o que é um copo de água gelada. Então, Deison, eu não quero te interromper, eu quero que você fale mesmo, mas o Atos 29, ele tem uma parceria com a Compassion também para cuidar de crianças, e você é um dos responsáveis por esse projeto, não é, Deison? Como é que funciona isso aí? Como é que essa questão dessas crianças da Compassion, que você também cuida e pastoreia? Pastor, nós temos uma parceria com a Compassion há 7 anos, entrando para 8 anos. E essa parceria foi plantado um projeto social na Igreja Batista, aqui em Pedras de Fogo, e nós cuidamos hoje de 310 crianças aproximadamente. E hoje, há 1 ano mais ou menos, nós temos o privilégio também de, nessa plantação de igreja, lá em Itambé, temos também o privilégio de ter também um projeto similar ao de Pedras de Fogo. E aí, esse projeto de Itambé já é com a parceria da Compassion, né? Mas também com a Atos 29. E ela algumas igrejas, Atos 29, nos ajudaram a construir a estrutura de templo, de salas de aula, de cozinha, refeitório, de banheiros dignos, para que essas crianças possam utilizar. Aqui nós temos 310 crianças em Pedras de Fogo. E também nós temos 188 crianças já
de maneira Uau. industrial. Essas crianças, pastor, São cerca de 500 crianças total, né? 500 crianças. Essas 500 crianças, elas são das carentes as mais carentes. Aquelas que não têm um banheiro, muitas vezes, em casa. Aquela que não tem as refeições regulares por dia. Para o senhor ter uma ideia, a gente faz entrevistas com essas crianças e um dia nós perguntamos a uma delas qual seria o seu sonho. O sonho, o que é que você sonha ser na vida? Ela olhou para a gente e disse, eu sonho comer 3 vezes ao dia. Em uma outra situação, chegou em um dos nossos projetos uma criança e, com pouco tempo que ela estava naquele dia, ela começou a sentir uma dor. E aí as professoras, nós temos 26 voluntários para cuidar delas, para nos ajudar, cozinhando, acompanhando. Então, ela com essa dor, as professoras perguntaram o que ela tinha, ela não sabia o que tinha. Depois ela trouxe a diretoria e o Wilmer que toma conta desses projetos. E a gente não pode medicá-la, porque nós não temos médico de plantão. Mas aí a gente orou por essa criança, deu um chazinho a essa criança, mas essa dor não passava. Depois deu uma sabedoria ao Wilma de dizer, meu filho, você quer comer? E quando falou em comida, os olhos dele abriram os olhos, e aí ele balançou a cabeça, e quando levou essa criança para comer, ela comia como se fosse a última refeição da vida. Essa criança, naquele momento, acabou com a dor que tinha. A dor era de fome. Meu Deus. Então, a partir daí, a gente mudou até a estratégia do nosso projeto, porque eles chegavam, faziam a devocional, depois iam para a sala. Hoje, não. Eles chegam, comem, e depois vão para a oração, vão para a leitura bíblica, vão para a sala de aula. Esse projeto, pastor, nós tentamos alcançar 4 áreas da vida da criança. A primeira é a espiritual. Levar essas crianças ao conhecimento de Cristo, ao senhorio de Cristo, ao evangelho de Cristo. A segunda é a área física. Nós damos alimentos a essas crianças, elas chegam de manhã, tomam café da manhã e saem de meio-dia com almoço. Entre outras tarde. Então, pelo menos 2 refeições você tem garantido, né? Para elas. 2 refeições, porque nós não substituímos a escola. Quem Certo. estuda de manhã está à tarde. Quem estuda de tarde está pela manhã. Então, a criança que é assistida, ela tem 2 refeições garantidas. Almoço, café da manhã, almoço e uma refeição equivalente a um jantar. Então, ela sai já garantida com essas refeições. E nós conseguimos uma rede de parcerias para nos ajudar nisso aí, nessas alimentações, desde a Compassion, que é uma das maiores parceiras nossas, como também o agricultor que nos doa o abacaxi, a farinha e outras coisas. Nós fazemos uma rede e a igreja entra com boa parte. O pessoal, vamos dizer assim, no entorno da igreja é bem solidário também, então ajuda bastante. O pessoal da igreja, pastor? O pessoal no entorno da igreja, os comerciantes, agricultores, também eles contribuem, dão a parte deles. Pastor, graças a Deus hoje nós temos boas parcerias aqui nas 2 cidades, né? Já conhecem o trabalho da igreja, a relevância desse trabalho. Então, nós temos o comerciante que doa bolachas por mês. Nós temos o agricultor, nós temos uma parceria com alguns agricultores
da igreja e de fora dela, que nos ajuda a manter esse projeto, e boa parte vem da própria igreja, de irmãos que abraçaram a causa, que servem a essas crianças com amor. E nós temos até agora um ônibus, um micro-ônibus que Deus nos deu de forma Ah, que milagrosa. legal! Não E sabia, traz não. as crianças na zona de perigo delas e traz para a igreja para receber esses cuidados. Que legal, Davidson. Que legal. Davidson, então, até uma coisa que me ocorreu agora, você falando de tantas crianças, né? Davidson, ficou tudo escuro aí. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá. Ah, tá. Davidson, é que você falando de tantas crianças e a gente aqui em Niterói, a gente já tá indo para 80 dias de quarentena sem poder sair de casa. Como é que está o trabalho da igreja nesse contexto de pandemia, de coronavírus? Como é que está isso aí? Pastor, aqui nós estamos, talvez igual a vocês, com o templo fechado, Ah, orientações é não sair de casa, mas existem serviços aqui que não podem deixar de acontecer, como assistência a esses mais necessitados, porque eles chegam a ser esquecidos pelos órgãos públicos, imagino, né? eu imagino. Então, é nesse momento que a nossa igreja aqui, ela se transformou no grande banco de alimentos. Graças a Deus, com essas parcerias e tudo, nós já chegamos a 4,5 toneladas de alimentos, assistindo essas pessoas. Desde a cesta básica, como também doamos essa semana agora, recebemos uma doação de 1,5 toneladas de macaxeira. Você sabe de macaxeira? Não tem nem ideia. Eu acho que para vocês é o aipim, acho que sim. Ah, que legal. Pô, Aqui Davidson, aí. Eu tenho o sonho de um dia você comer o aipim no forno que Fátima faz com cebola em cima. Um dia você e o Wilma vão comer aqui em casa. Vocês vão... Tá me devendo. Tá me Tô te devendo. devendo. Tô te devendo. Então, Davidson, aí nesse contexto, né, de pandemia, epidemia, coronavírus e tal, as igrejas estão fechadas. Como que a igreja de Pedra de Fogo, a igreja em Itambé, está fazendo para desempenhar o seu ministério e para evangelizar? Como é que vocês estão fazendo isso? Pastor, eu tenho dito para a igreja que essa crise nos abriu grandes oportunidades. Oportunidades, eu digo que a porta do templo está fechada, mas as portas para a igreja, elas estão abertas, elas continuam abertas. Uhum. Né? Então, Legal. nós temos tido cultos e temos transmitido cultos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Ah, legal. E nós percebemos que tem outros irmãos na zona rural que não tem muito essas tecnologias, e nós fomos em busca de uma rádio, a rádio comunitária daqui da cidade. Legal. Então, quando possível, porque isso se torna caro, mas quando possível nós alugamos uma hora na rádio e divulgamos a mensagem do Evangelho para essas pessoas que estão na zona rural. A zona rural de Pedras de Fogo tem a mesma quantidade de habitantes que na zona urbana. Então, muitas pessoas da zona rural têm sido alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, na zona rural tem quase tantas pessoas quanto tem na zona urbana, mas lá elas ficam espaçadas, distantes umas das outras, não é isso? Justamente. Ficam distantes. Né? E não tem muito acesso, às vezes, à internet. Então, isso é uma realidade aqui da nossa... E aí elas acabam
sendo sustentadas pela rádio comunitária? Pela rádio comunitária. Só para a gente ter uma ideia, quanto é uma hora de rádio aí? Para a gente imaginar assim, quanto seria? Pastor, uma vez por semana, uma vez por semana, que seria o domingo, é R$ 600. 600? Em torno de R$ 600 que nós pagamos. Sim. Que seria o que você precisa para transmitir o culto? Uma pregação sua? Seria o necessário para você transmitir uma pregação? Nós estamos colocando cultos dentro de 1 hora, para que possa divulgar bem. Poxa, muito legal. Tá? Então, aí é uma outra pergunta que me vem me parece, a gente não conversou sobre isso, mas me parece que Deus quis parar o mundo com esse vírus, né? Parou as pessoas dentro de casa. Acho que Deus está fazendo coisas agora que nunca mais na nossa vida a gente vai ter oportunidade de tratar no nosso coração como a gente está tendo oportunidade agora. Que a gente passa a maior parte do nosso dia em casa. Aqui em Niterói a gente só sai mesmo para mercado, farmácia, esse tipo de coisa. O resto é muito parecido. Tudo que a gente faz aqui é internet, reunião de célula pela internet, pregação na internet, reunião de oração pela internet, né? E aí, como é que fica a parte do relacionamento com Deus? Hora devocional, oração, leitura da Bíblia. Como é que está isso aí? O que você acha a respeito disso? Pastor, a vida devocional, ela tem que ser mantida, né? Nós entendemos que, como o Spurgeon falou, que se formos fracos no nosso relacionamento com Deus, nós seremos fracos em tudo, não é verdade? Então, a oração, a meditação na palavra de Deus e o relacionamento com os irmãos, mesmo em momentos assim, são precisos para mantermos a vida espiritual avivada. Nós temos mantido reuniões de oração, pequenos grupos com esses aplicativos, né? Pequenos grupos de oração, de mulheres, de homens, de jovens e de crianças. Nós temos mantido essas reuniões de oração. Nós tínhamos aqui todas as manhãs, nas nossas igrejas, nós temos uma oração de 6 às 7 da manhã, né? Mas essas orações... Que horas são? Que horas é a oração? De 6 da manhã. 6 da manhã? 6 da manhã, todos os dias. Todos os dias? Você tem reunião às 6 da manhã na igreja? 6 da manhã. Eu acordo um pouco mais cedo, né? Eu acordo mais cedo, fazer minha devocional e depois eu vou para a igreja porque nós temos oração. Nesse momento não é possível estar junto com os irmãos no templo, né? Mas nós temos esses cultos de oração todas as manhãs, colocando a vida da igreja, dos campos, dos pastores diante de Deus. E o Senhor é um que a gente tem orado, viu? Poxa, olha, eu me sinto muito privilegiado por saber disso. Mas, Deison, então quer dizer que você começa a sua devocional por volta de 5 horas, para depois ter oração na igreja por volta de 6 horas. E 6 horas. Todos os dias. Primeiro só, né? E depois com os irmãos. Que coisa, Deus. E você leva essa disciplina totalmente a sério? Essa disciplina tem que ser levada, né? A sério, porque se numa vida de um membro de igreja, de um crente, já é preciso, quando se trata de alguém que está sendo responsabilizado por Deus para cuidar do rebanho, precisa ser mantida de forma muito, muito rigorosa. Deison, quais são os maiores problemas que você tem tido hoje aí
para desempenhar o seu ministério, para que a igreja desempenhe o ministério, independente da questão da pandemia? Quais são assim os maiores desafios e dificuldades que você, como pastor, tem enfrentado e a igreja, como igreja, tem enfrentado? Pastor, o grande desafio que eu acho, que eu encontro, você lida com pessoas que são carentes, não é? De fazer essas pessoas entender a mensagem do Evangelho. E aí, quando a gente vai falar da mensagem do Evangelho, quanto mais carente, quanto mais baixa a escolaridade das pessoas, parece que se torna até assim um pouco mais difícil o acesso de uma mensagem reformada para essas pessoas entenderem, compreenderem, né? Porque essas pessoas muitas vezes estão acostumadas com outros tipos de mensagens, mas temos a certeza de uma coisa: a mensagem do Evangelho, ela é irresistível. E Deus, ele traz os seus eleitos, e das formas mais diversas, ele agrega os santos da sua igreja. Amém. Mas os desafios têm sido vencidos diariamente. E Deus está conosco. E isso tem sido a nossa confiança. Amém. Amém. É só o Senhor que sustenta a sua igreja, né, Deus? Só o Senhor. Pastor, mesmo. as crises, eu acredito que elas nunca vieram para destruir a igreja. As portas do inferno não destroem a igreja do Senhor, né? Ela continua avante, ela continua firme. Eu creio que essa será mais uma, que a igreja do Senhor sairá fortalecida, sairá abençoada, com o direcionamento na sua visão correta, de valorizar a família, de valorizar as pessoas que estão em volta. Eu creio que Deus está agindo em favor da sua igreja. Amém. Amém. Queridão, eu sei que você vai ficar aborrecido comigo, mas eu queria te perguntar o seguinte. Você vai ficar aborrecido por eu te fazer essa pergunta aqui na frente dos nossos amigos, mas o que eu queria te perguntar é, além de orar, de que modo a gente podia te ajudar, Davidson? Pastor, você me deixou destreinado agora. Agora, essa eu não gostaria de responder. Eu não gostaria de responder, porque eu creio que Deus tem sido generoso para conosco, Deus tem aberto portas, e nós dependemos dele, e ele tem mandado. E eu creio que as vossas orações e as vossas ajudas já são bem precisas para nós. Eu gostaria de ficar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, tem uma última pergunta, mas eu vou abrir para as pessoas que estão assistindo a gente, ver se alguma quer fazer alguma pergunta, um comentário e tal, aí a gente volta para fazer a última pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui uma pergunta de alguém ou algo assim. Vamos ver aqui, ó. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Assim, as pessoas que estão participando, assistindo, você fica à vontade, tá, gente? Vocês estão conhecendo o Davidson agora. Estou vendo que ele é uma pessoa assim querida, que ele tem muitos desafios. Ele o Davidson, assim, para o meu coração e da Fátima, que a gente pôde conversar bastante assim na intimidade, ele é uma das pessoas que mais exala o bom perfume de Cristo que eu já conheci em toda a minha vida. Tanto ele quanto a sua esposinha que está ali. Tem muito mais história assim, tremenda que ele não compartilhou aqui por questão de humildade do coração dele, mas ele é uma pessoa incrível mesmo, uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor. Por isso eu queria que vocês o conhecessem, quis que vocês o conhecessem, né?
Ó, fizeram uma pergunta aqui. Existe algum canal em que possamos contribuir? Davidson, só para facilitar a operacionalização disso, eu posso combinar com as pessoas para elas encaminharem a ajuda que quiserem para a Oceânica e a gente reencaminha para você? Podemos combinar assim? Tranquilamente, pastor. Tá. Perfeitamente. Tá. Então, ó, quem conhece a Oceânica sabe que isso para nós é muito sério. Então, qualquer tipo de ajuda que vier ao seu coração, você quiser ajudar o Davidson, basta você encaminhar para o Oceânica e dizer que você está dando essa ajuda com essa finalidade que nós vamos fazer chegar lá para ele, tá bom? Só para não complicar agora aqui no momento, uma outra maneira, perdão, que poderia ser mais complexa, enfim. Mas a gente depois também vai deixar você saber outros meios. Mas, por enquanto, se você quiser, as pessoas que quiserem ajudar podem caminhar para a Oceânica, dizendo que é para o Davidson, para a Igreja Batista de Pedra de Fogo e também, se a gente vai encaminhar para ele, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui. O Renato Ramos Gonzaga é um jovem adulto, querido demais. Olha, ele diz assim, me sinto muito tocado com esse trabalho no interior da Paraíba, que foi aonde conheci minha esposa, Marina, cara. Ele conheceu a Marina, a esposinha dele lá. É um trabalho missionário e sabemos o quão difícil é pregar o evangelho em um lugar tão carente. Cara, eu tinha esquecido, cara, que a Marina também, ela veio dessa região, cara. E esse casal é um casal querido demais, tá com duas filhinhas aqui. É boa, pastor. Aí ele já se identificou, tá vendo? Olha só, ele conheceu a esposinha aí, hein? Então, ó, as solteiras que estão nos assistindo, a qualquer momento a gente pode fazer uma viagem missionária para lá, tá bom, gente? Ó, fica a dica aí, tá certo? Aqui, Ana Ribeiro. Já perguntaram, mas gostaria de saber como foi o seu chamado. Realmente isso daqui você não compartilhou, hein, Davidson? Como foi o seu chamado? Ô, pastor, para o ministério? Eu sempre digo que eu talvez fosse a pessoa que menos quisesse ser pastor. Meu pai foi pastor. Meu pai foi pastor por 17 anos em uma mesma igreja. Morreu muito cedo, 42 anos de idade. E eu presenciei todas as lutas dele como pastor, né? Trabalho muito difícil também. Via meu pai dormir muitas vezes com a cabeça quente, dormir muitas vezes com febre emocional, como os pastores muitas vezes dormem, não é? E eu dizia na minha adolescência, juventude, eu jamais quero uma coisa dessa para mim. Eu quero outra coisa. Mas eu não resisti ao chamado de Deus para a minha vida. Outras portas estavam até abertas para mim. Mas eu não me via em outro lugar que não fosse fazendo a vontade de Deus, pastoreando o rebanho de Cristo. E foi aí onde eu me rendi à vontade soberana de Deus e abracei o ministério, fui para o seminário, me preparei. Depois eu vim aqui para Pedras de Fogo, nesse desafio dessa igreja, que, como eu já falei, estava fechando. Então, para o seminarista pegar uma igreja fechando, mas Deus muito deu mais graça. difícil. Deus deu graça. Para você ter uma ideia, no início, a igreja teve 2 rachas, dividiu-se por 2 vezes. Meu Deus. Aí, depois que nós assumimos a igreja, não tinha quase ninguém. Quando nós começamos a fazer um trabalho de visitação lar a lar. Tinha quantas pessoas? 17. 17. E hoje tem quantas? Depois de um trabalho intensivo, um trabalho duro, 17. Ficaram 17. Ficaram 17. Aí você começou. Dos 17, 4 foram embora depois de 2 meses. Mas, meu Deus, depois de tanto trabalho. Mas Deus disse, olha, eu estou só limpando aí para produzir. Mas... E hoje tem quantos, Davidson? Nós estamos em média de 350 membros. 350? Sim.
Em Pedras de Fogo. Aqui na igreja, né? Em Pedras de Fogo. Que é a igreja central, sede, não é isso? É. E se considerar aí também e os outros dois pontos de pregação, congregações. Isso, pastor, sem considerar trabalho social, crianças, Certo. nós chegamos Se considerar tudo. a considerar tudo, com as crianças e tudo mais, do projeto. Então aí a gente pula para cerca de 900 mil. Caramba. Então foi de 17 menos 4, 13 a quase 1.000. Isso eu digo com os que são assistidos pelo projeto. Certo. Membros a gente tem menos. Sim, sim. Não, a gente está falando de pessoas que estão sendo abençoadas pelo trabalho. Aí, diretamente, sem sombra de dúvida, mais de 1.000. Mais de 1.000. Glória a Deus. Tem aqueles que são alcançados indiretamente, são os familiares, são os pais. Uhum. E nós fazemos Desculpe, com os pais constantemente. Agora mesmo o projeto está parado, mas cada criança que são assistidas por nós está recebendo na casa dela uma bolsa com atividades focadas no Evangelho de Cristo, para que elas estejam desempenhando as atividades dela. E um lanchezinho com um todinho, com biscoito, com que tremendo, pipoca, com a fruta, com alguma coisa que possa... E elas mandam feedback para a gente, elas mandam a resposta das atividades, né? Tem uns mais adolescentes já, que esses adolescentes estão cumprindo agora uma atividade de leituras bíblicas, né? Nos evangelhos, focado nos evangelhos, trazendo seus comentários, e depois isso aí vai para desafios. Que coisa, David. David, então, já que a gente está falando assim desse alcance, uma coisa que me veio ao coração é, quando você consegue transmitir o culto pela rádio, você tem ideia de quantas pessoas a rádio alcança? Pastor, da última vez que transmitimos e fizemos essa média, foi para umas 1.200 pessoas na zona rural. 1.200, da outra vez chegou a 1.600 pessoas. Caramba! 1.200, 1.600 pessoas na zona rural que Sim. Não teria outra maneira de ouvir o evangelho que não através da rádio. Da rádio. Uau, Denis. Que coisa! Nós temos duas rádios aqui. Uma rádio em Itambé e uma rádio em Pedras de Fogo. São rádios comunitárias, né? Então, como não dá para as duas, a gente escolhe uma e vez por outra a gente transmite assim esses cursos. Que coisa disso. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, o Renato, cujo comentário eu li há pouco, ele fez outro comentário dizendo: para o pastor estar lá tem que amar muito a obra, porque é muito difícil. Ele conhece o lugar, por isso ele está falando isso. Ó, deixa eu ver se tem... Ó. Ah, aqui, ó, uma ótima pergunta. O presbítero daqui da igreja. Então é um presbítero jovem, se eu fosse falar assim, o presbítero amado, mas aqui tudo que é presbítero é amado, sabe? A gente preciosa demais. Então o presbítero João, ele está perguntando assim, ó, é comum que os pais sejam atraídos para Jesus através dos filhos que são assistidos pela igreja? Você tem tido essa experiência aí? Eu já batizei pais. Já batizou? Já batizei famílias que foram alcançadas por esse projeto. Caramba, que legal, Denis. Hoje nós temos crianças desse projeto que tiveram experiências marcantes com a violência de perder seus pais e chegaram aqui no projeto dizendo assim: o que é que você quer fazer na vida? Eu disse: eu quero me vingar da morte do meu pai. Eu só, quando eu crescer, eu vou matar quem matou meu pai. Meu Deus. E você, como trabalha na área socioemocional dessa criança, aqui com o pessoal, hoje, depois de alguns anos, você chega para essa pessoa e diz assim: você quer ser o quê? Quando crescer, o que é que você vai fazer?
ela diz, eu quero ser pastor. Eu quero cuidar de gente, sabe? Que coisa, Deus. Quero cuidar de gente. Nasceu de novo. Tivemos uma experiência agora há pouco, o promotor da cidade chamou um delinquente, uma pessoa lá que se envolveu com drogas, e o promotor perguntou ao rapazinho, disse, olha, depois vou te levar para um centro de recuperação, e depois que você for recuperado, o que é que você quer fazer? Ele disse, eu quero cuidar de crianças, cuidar de pessoas, igual um projeto que eu participei e depois eu saí. Sério, Deison? Eles cuidavam de mim. Então, hoje, quando eu me recuperei, eu quero cuidar também lá voluntário. Coisa tremenda, Deison. Pastor, nesse período de pandemia, como eu te disse, portas são abertas e oportunidades preciosas na pregação do Evangelho. A gente sai muitas vezes na rua com máscara, com luvas, e eu chego numa área dessas, como em Itambé, muito carente. Eu subo em cima de um carrinho que a igreja tem aqui, bem velhinho, e serve para pegar alimentos para trazer para os projetos. Então, eu subo em cima dele e digo, olha, pessoal, a gente está aqui, Igreja Batista, aqui doando alimentos, e venha com máscara, fique distante, mas você pode vir pegar. Aí abre a oportunidade para a gente falar para a criança, para uma mãe, para um pai, doando pães muitas vezes. Olha, isso aqui é o pão que vai matar por algum momento a fome física de vocês, mas a gente tem o pão da vida que desceu do céu, que esse vai saciar sua fome espiritual. E são oportunidades que a gente não pode deixar passar. E esses dias, o pastor Gleitson, o pastor aqui da nossa igreja, estava doando alimentos. Quando quando o carro se aproximou, uma mulher gritou, ó, lá vem o pessoal da igreja. Aquela igreja que tem matado a fome da gente. Eles chegaram. Então, ouvir isso, pastor, não tem preço, não tem dinheiro. Glória a Deus. Sabe? Olha só, eu me lembro que você, lá na primeira conversa, você chegou a comentar uma história. Você estava namorando com Ilma na praça e chegaram 2 bandidos. Como é que foi isso aí, cara? Lembra essa história aí pra gente. Na verdade, eu estava na praça principal aqui de Itambé, a praça da biblioteca. E estava eu e o Ilma, já éramos casados, mas estávamos namorando. Eram três jovens ainda, com os olhos vermelhos, e colocaram a mão por dentro da camisa para anunciar o assalto. Aí, quando eles vieram anunciar o assalto, eu disse, como é a conversa, rapaz? Você vai assaltar o pastor? Aí eles fizeram assim nos olhos, se é o pastor, desculpe, pastor, desculpe. Aí, quando ele disse, não, volte aqui, aperte minha mão, rapaz. Aí eu apertei a mão deles. E por algum momento eu disse, você tem que estar na igreja, você tem que conhecer Jesus. Cara, que coisa legal, Deison. Glória a Deus, glória a Deus. Deison, um outro presbítero, um presbítero que fundou a igreja. Na verdade, quando eu cheguei aqui, esse presbítero já estava, o Carlito, o nome dele. Ele está perguntando o seguinte, quando essas crianças chegarem na adolescência, e depois também no início da fase adulta, tem algum projeto de encaminhamento para elas? Tem algum como vocês encaminhariam? Pastor, hoje nós já desenvolvemos algumas atividades visando a fase adulta dessas crianças. Não só para essas crianças, mas com os pais dessas crianças. Nós já desenvolvemos, para não deixá-los completamente dependentes, aquela história, ensinar a pescar, né? E não só dar o peixe, nós precisamos ensinar a pescar. Nós desenvolvemos, às vezes, cursos, já desenvolvemos cursos de eletricista para esses pais, cursos de que legal.
para as mães, para essas crianças que os adolescentes estamos iria começar agora de novo curso de informática, cursos, alguns tipos de cursos profissionalizantes para que eles possam ter caminhos, para que eles possam a maior sacada do nosso projeto aqui, primeiro é levá-los ao conhecimento do senhorio de Cristo, certo? E depois é chegar nessas crianças antes que as drogas cheguem. Que legal, que legal. Glória a Deus. Essas crianças. Glória a Deus. Dar caminhos para essas crianças, dar oportunidade para essas crianças, para que elas possam e fazer parcerias. A gente tem conversado com pessoas que têm oficinas, que têm fábricas, para ver se a gente encaixa essas crianças futuramente, né, para ir aprendendo algum tipo de profissão. O meu sonho, lá no Novo Itambé, lá onde está a nossa igreja, é uma padaria escola. Eu tenho orado para isso. Que legal, Deison. Cara, nós queremos ser parceiros do senhor nesse projeto aí, hein? Bota a gente nessa fita aí, tá? Eu sonho e oro por isso, para fazermos uma padaria escola, para que os adolescentes possam aprender uma profissão e que aquela comunidade, essas crianças tenham também a oportunidade de levar o pãozinho para casa. Pô, que coisa maravilhosa, né? Então, Davidson, eu estava me lembrando aqui, sempre que fala de trabalho com crianças, isso é uma coisa que me vem à mente, tem um trabalho muito bonito, tremendo, realizado numa comunidade muito carente no Rio, que é o Morro Dona Marta, e, vamos dizer, a pastora que cuida de lá, eu não gosto de ser chamada de pastora, mas é o que ela é, a missionária Edmeia Williams, não sei se você já ouviu falar dela, ela falou para a gente o seguinte: o grande problema do trabalho com criança é que elas têm creche pública até uma certa idade. E quando acaba o período, a fase de atendimento pela creche pública, essas crianças não têm o que fazer. E é justamente o momento que o tráfico pega essas crianças, né? Então, assim, esse trabalho que você está fazendo, que você dá uma continuidade, que você dá uma oportunidade, um horizonte, cara, esse é o trabalho mais maravilhoso que podia estar sendo feito, Deus. Que coisa maravilhosa. Pastor, nós convivemos com crianças que os pais, às vezes, já vêm dessa vida, já estão nessa vida. Né? Eu tenho criança aqui que, no dia do aniversário, o pai estava batendo parabéns para ele, num bolinho, e os inimigos vieram e mataram na frente da criança. Então, essas crianças, a gente está apontando um outro caminho para essas crianças. Ó, você não pode acabar assim, você não pode seguir esse mesmo caminho. E só o Evangelho, meu irmão, pode mudar o curso de uma vida. Já que você falou disso, estou recebendo várias advertências aqui dos meus amigos, dizendo que em 3 minutos o Instagram vai derrubar a nossa live. A gente vai ter que encerrar. Apesar de eu poder continuar aqui muito tempo mais conversando com você, com os nossos amigos aqui, né? Mas aí, Davidson, era a última pergunta que eu queria te fazer. Que mensagem você quer deixar do seu coração para a Igreja Oceânica, para as pessoas que estão ouvindo? O que você gostaria de falar para a gente nesse momento? Uma coisa do seu coração, espontâneo. Em momentos de crise, em momentos de pandemia, momentos terríveis que estamos vivendo, nós temos que estar abrigados na soberania de Deus e confiar inteiramente nesse Deus que cuida de nós, que tem as rédeas da história na sua mão, que é soberano e que é senhor da história, não é? As palavras dele estão se cumprindo, nós já fomos advertidos na sua palavra e ele tem cuidado da sua igreja, ele tem cuidado do seu povo. Nós temos que manter firmes a devocional, a vida devocional, não é? Isso nós não podemos negligenciar,
nós temos que ter uma disciplina devocional e isso nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão e nós precisamos também olhar ao nosso redor. Exercer a diaconia com misericórdia, aquelas pessoas que tanto precisam da igreja e as portas da igreja continuam abertas, as portas continuam abertas. Amém. Mesmo que a prefeitura queira fechar, não tem mesmo como, que a né? prefeitura esteja fechada, mas a igreja do Senhor continua fazendo e cumprindo a sua missão. Amém. Pô, Davidson, eu muitas vezes chamei de Davidson, que a gente tem um outro amigo querido aqui que chama Davidson. Mas, Davidson, você me perdoa. Olha, eu não tenho nem palavras para te agradecer pelo tempo que você cedeu para a gente aí, para a gente ter essa conversa. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão ouvindo a gente, pelos nomes que eu vi aqui, só tem gente querida demais, da mais alta qualidade, gente que ama Jesus, que também poderia virar à noite aqui com a gente, conversando sobre... Se é para falar de Jesus, cara, essa galera aqui está sempre pronta. Vira à noite conversando a respeito do Senhor, né? Poxa, então, Davidson, queria te agradecer de todo o coração. Agradecer ao Wilman, que te liberou para estar aqui também. A Daphne, ao Davidson Filho. Cara, que assim Deus abençoe muito aí sua vida, sua família, seu ministério, sua igreja. E eu tenho certeza que a nossa amizade, os nossos vínculos, a Igreja Oceânica com a Igreja de Pedras de Fogo, de Itambé, eu acho que a gente está só começando um relacionamento. Eu acho que Deus vai estreitar bastante os nossos laços. A gente quer estar bem mais junto de vocês aí, participando, enfim, ajudando. A gente sabe que a gente percebeu de uma maneira assim, muito clara, algo que só o Espírito testifica, que você, Wilma, vocês formam uma família de Deus, dessas que é cada vez mais raro a gente achar por aí, né? Gente que ama Jesus acima de tudo. Então, Davidson, poxa, que Jesus possa te recompensar aí por esse tempo, suprir todas as suas necessidades e a gente vai estar mais junto aí. Tá bom, queridão? Pastor, muito obrigado. Eu que me sinto honrado, pastor, de estar participando com o senhor. E quando fiz a chamada aí para esse momento, eu disse essa querida igreja, porque aprendi a amá-los também. Aprendi a amar o senhor, a sua esposa, a irmã Fátima, a sua igreja, e que esteve conosco já em outros momentos tão também desafiadores, esteve conosco e receba a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos agora também. Poxa, obrigado. Estamos só começando, Davidson. Vamos ter muito mais conversas e coisas a fazer juntos aí pela frente, se Deus quiser, tá? Um abração para você, dá um abração na Wilma aí, na Daphne, no Davidson Júnior. Fica com Deus. Não esqueça do Aipim. Mas aí você tem que vir para Niterói, a gente vai combinar isso também. Gente, vocês que estão participando, que estão assistindo a gente, vocês são amados demais. Que Jesus abençoe profundamente a vida de vocês. Uma ótima noite para vocês. Davidson, fica com Deus, meu queridão. Um beijo na igreja querida aí. Vocês são preciosos demais. E Igreja Oceânica, vocês são... não tem palavras para descrever tudo que a gente ama em vocês. Vocês são queridos demais. Fiquem com Deus. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Um abraço. Boa noite aí. Fica com Deus.